Abre o coração. Amém? Amém. Vamos para cá. Aleluia. Pai, em nome de Jesus. Amém. Que tal você? Amém, Senhor. Unção e graça. Amém. Virão sobre a vida dele poderosamente. Aleluia. Amém. Nós só te agradecemos. Só te agradecemos desde já por todo o milagre. Amém. Por toda a unção. Amém. Por toda a palavra revelada nesta noite. Em nome Amém. de Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, pastor Roberto, Glenda. Eu disse a ele que a pastora Glenda está fazendo muito bem a Roberto. Que quando eu encontro esse rapaz do mesmo jeito, magrinho, fininho, e agora um vovô que nem parece, né, que é vovô. E é uma honra estar aqui, esse convite, uma alegria muito grande rever amigos de longas datas como César e a esposa, e conhecer o pastor Alexandre e a esposa. Obrigado pela oportunidade, conhecer todos vocês. Fazemos parte da maior família da terra, não é verdade? E onde a gente vai, a gente tem irmãos. E graças a Deus há uma confiança. O Espírito testifica em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Mas também ele testifica que outras pessoas são filhas de Deus. A gente sente paz em estar junto. É uma alegria muito grande. E quero agradecer ao Márcio, que viaja comigo também. E o braço direito é um filho para mim. Querido, o que eu mais medito de 4 anos para cá é a respeito da autoridade, do poder do nome de Jesus. E eu estava, até hoje à tarde, crendo que iria ministrar a respeito disso. Eu estava ali na cadeira orando e Deus ainda está falando comigo, mas o que me veio forte para ministrar hoje à noite que é da vontade de Deus te curar. Amém? É a vontade de Deus, querido, curar a todos nós. Eu quero ler uns 4 ou 5 versículos e quero ser guiado pelo Espírito. Abre aí, 3 João. 3 João. Há um chamado na minha vida para cura. Deus me usa muito em cura. A unção é dele, o poder é dele. Eu sou apenas um instrumento. Querido, se você olhar aqui, né, a gente está sendo beneficiado pela energia, beneficiado pelos ventiladores, né, pelo conforto que o pastor, que graça lhe instalou, mas tudo isso é em razão dos fios que são os condutores da energia. Né? Às vezes você chega num lugar e você não vê fio nenhum exposto, mas ele que é eletricista, a gente sabe que há um fio que passa ali, e naquele fio é conduzida energia. Se eu pedir para o pastor descascar esse fio aqui e disser a vocês que eu dou R$100 para quem pegar, eu tenho certeza que ninguém pega. Porque sabe que aí passa energia. Eu costumo dizer que nós somos os fios que passam a energia de Deus. Amém? Então a gente tem que honrar a Deus, saber que Ele cresça e que a gente não apareça, mas que Ele viva em nós e que sejamos apenas um instrumento para a obra dele. Porque, querido, não adianta aqui ter fio, aqui ter lâmpada, ter energia, se não tiver uma ligação com o equatorial. Toda a fonte vem de lá. Não adianta você ter um chamado de Deus, ser escolhido, se você não tiver uma ligação com o céu. Toda a fonte vem do céu. Então a gente tem que crer em Deus. E eu queria que você abrisse comigo o 3 João, versículo 2. Diz assim: amado. Quem é amado de Deus aqui? Quem é amado de Deus? Diga, Deus está falando comigo. Diga, todo o Espírito Santo inspirou João para escrever esse versículo. Ele estava pensando em mim. Amém? Tem versículo da Bíblia que são para nós. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. É da vontade de Deus que a gente prospere. É da vontade de Deus que a gente seja bem sucedido em tudo. Mas todas as coisas incluem saúde? Sim. Mas Deus quis enfatizar ainda. E que tenhas saúde. Então a vontade de Deus, querido, a perfeita vontade de Deus é que a gente tenha saúde. Que a gente ande em saúde divina.
Então, amado, desejo que vá bem em todas as coisas e que tenham saúde, assim como bem vai a tua alma. A alma é a sua maneira de pensar. Se você pensar que a doença está vindo para a sua vida, porque Deus quer lhe provar, se você pensar que Deus está causando essa doença, meu irmão, agindo Deus, quem impedirá? Deus não muda. Se prepare, bate o enterro, compra o caixão, porque você não vai ser curado. Se Deus colocar a doença em você, não é o médico nem o remédio que vai curar. Mas uma coisa eu posso lhe garantir: de Deus só vem o que é bom. Jamais uma doença, uma enfermidade, uma tragédia vem de Deus. Querido, uma vez eu fui chamado para pregar, para orar por uma senhora. O César conhece. Ela era tia do Marinho e da Isabel. Eles eram diáconos na minha igreja, quando eu pastoreava. E essa mulher tinha câncer no reto. Essa mulher era líder de oração de uma igreja lá no centro da cidade, uma igreja de pessoas que oram. Você tem ideia? Essa mulher tinha um cabelo bem grande. Ela nem cortava o cabelo. Por reverência ao Senhor, eu admiro. Cada um tem uma maneira de pensar, mas se ela faz aquilo achando que está respeitando a Deus, amém. Então eu cheguei na casa dela, eu vi tanta santidade no olhar daquela mulher. Eu vi que era uma mulher que buscava tanto a Deus que eu fiquei constrangido. Uma mulher de Deus. E quando eu cheguei, ela disse que me mostrou os exames, e ela, enfermeira-chefe na época do Hospital do Açúcar, que hoje é Veredas, isso tem 15 anos, 14, 15 anos, ela disse para mim: olha esse exame aqui, o câncer estava só no reto. Aí mostrou o ponto. Esse aqui já houve metástase. Ele está no reto, no intestino grosso, delgado e pâncreas. E eu vou fazer um exame em Recife amanhã. Um exame muito moderno para ver como é que está essa metástase. Aí ela disse para mim: se Jesus colocou esse câncer em mim, é porque eu posso suportar e é porque Ele quer me ensinar algo. Na hora que eu cheguei lá, não tinha 5 minutos. Eu disse: a senhora disse quem foi que colocou o câncer na senhora? Ela disse: foi Jesus. Eu disse: então, muito prazer, eu já estou indo embora. Ela disse: o que é isso? Você está doido? Eu digo: não. Porque eu vim aqui orar em nome dele. Se for ele que colocou, nada vai acontecer. Ele não muda. Eu disse: se a senhora está crendo que foi Jesus que colocou um câncer na senhora para me ensinar algo, eu vou dar um conselho. Apresse as coisas. Vou para um caixão e marco o enterro. Você é doido? Eu não sou doido. Só posso lhe garantir uma coisa: não foi Jesus. De Deus só vem o que é bom. Queridos, fazendo uma parte, tem lá em Tiago. Irmãos, não nos deixe enganar. Tiago 1,16. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. O que é boa dádiva? Um bom presente. O que é dom perfeito? Algo que traz coisas boas. Vem de quem? De Deus. De Deus só vem o que é bom, querido. João 10:10, você consegue saber o que vem de Deus e o que não vem. O ladrão vem tão somente para roubar, matar e destruir. Quem é o ladrão? O diabo. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O que é que rouba? Doença te rouba teu dinheiro. Você tem que gastar com remédio, com exame, com hospital. Mata, doença mata. Doença destrói uma família. Queridos, há 12 anos atrás, dia 1º de fevereiro de 2011, eu fui pregar em Salvador, num evento de cura, e quando eu voltei, minha esposa ia fazer um exame, porque a médica disse que minha filhinha, na barriga dela, Letícia, com 7 meses, estava em sofrimento. Eu cheguei de viagem na segunda-feira, me dirigi direto com minha esposa fazer o exame. Quando a médica fez o exame, a médica disse: não tem quase um litro de miniótese, não sei como ela está viva ainda, e a médica tinha feito um exame uma semana antes, e disse que ela tinha engordado 170 gramas em um mês, do 6º para o 7º mês. A médica disse que ela tem engordado, no mínimo, 700 gramas.
E disse, vamos esperar agora uma semana. Numa semana que a médica fez esse exame, que foi na segunda-feira que eu cheguei de viagem, ela tinha engordado 30 gramas numa semana. A médica disse, tem que tirar hoje. Com 7 meses e 17 dias. Minha mulher começou a chorar. E aí, o que aconteceu? A médica mandou o exame da minha filha pela internet. A obstetra olhou e disse, não precisa ser hoje. Marque amanhã. E eu estava no meu coração a certeza que tinha que ser naquele dia, que seria 31 de janeiro. Mas não fui convicto. Não estava tão sensível ao espírito de falar com a médica e dizer, doutora, tem que ser hoje. Mas não dormi a noite toda, não dormi. A noite agoniado, eu orando em línguas, e quando eu cheguei no dia 1º de fevereiro, no consultório médico, minha mulher já tomava dactil-OB, já tomava antiabortivo, a médica disse, vamos marcar para amanhã, que seria 2 de fevereiro. Aí na hora eu disse, doutora, não, tinha que ter sido ontem. Ela disse, não me leve a mal, mas eu sou a médica. Eu disse, sim, doutora, mas eu sou o pai. E eu tenho certeza que a senhora tem que operar ontem, como aquela médica que fez a operação disse. Minha filha está em sofrimento. Por favor, examine minha esposa. Quando ela colocou a trena, minha esposa estava com 3 centímetros a menos da circunferência da barriga da semana anterior. Quando ela tentou escutar minha filha com aquele aparelho, quase ela não escutava, o coração longe, a batida, ela disse, tem que ser agora. Corra para o hospital. E ali, eu comecei a orar para ter vaga no hospital bom, teve vaga na Santa Casa. E quando eu estou na Santa Casa, a médica queria que eu entrasse na cirurgia com minha filha, e Antônio Pinto, pastor Antônio Pinto, que já faleceu, era um pai para mim, foi quem eu levantei como pastor quando eu pastoreava. Antônio Pinto era um médico cirurgião, e quando eu cheguei no local, a enfermeira-chefe disse, entra um ou outro. Eu disse, não, deixa ele entrar, que ele é médico aposentado, vou ficar aqui fora. E fiquei orando em línguas. E teve um momento que eu orei em línguas e interpretei. Eu orava, Robra Shuri dizia, funcione pulmão, Rabra funcione coração, Robra funcione esôfago. Eu falei praticamente todos os órgãos do corpo da minha filha. E minha esposa fazia cirurgia. E quando eu orei, eu disse, órgãos genitais normais. Eu orei em línguas, Rabra disse, órgãos genitais normais. Eu digo, por que isso? Se minha filha ama uma moça, ama uma menina. De repente, a médica vem com minha filha, 1,3 kg, 49 centímetros, parecia uma criancinha da Etiópia, e a médica disse para mim, ela só veio respirar depois de 4 minutos, tem oxigênio no cérebro, nenhum órgão dela funciona, e se ela sobreviver, vai vegetar no home care. Eu tenho um filho de 26, João Mateus, tenho um filho de 22. Na época, João Mateus tinha 14, ele tinha 10. E ali foi o diagnóstico que eu tive. Posso orar por ela, doutora? Ore rápido. Eu botei a mãozinha ali, orei, e foi direto para a UTI. E ali eu fui para a UTI. Cheguei na UTI, entubaram minha filha, colocaram oxigênio, e quando entubaram minha filha, quando eu estava orando por ela, ela cuspiu, o pulmão dela começou a funcionar. O primeiro órgão que começou a funcionar foi o pulmão. E de repente, automaticamente, o tubo saiu. E a médica disse, oxe, começou a funcionar o pulmão. Eu disse, ela é uma guerreira. Ela cuspiu o tubo. E daquele momento, ela passou a usar só um capacete de respiração, mas não ficou mais entubada. E eu saí dali, fiquei com ela ali uns 10 minutos, tive que sair, fui para o quarto. E a noite todinha eu questionando Deus. O caráter dele. E olha que eu ensinava caráter de Deus no Rema já há uns 10 anos. Eu digo, Deus, por quê? O Senhor vai me dar uma filha vegetando numa cama ou uma filha morta? Eu não pedi um defunto. Como é que pode? Minha filha, eu estava na frente da igreja, Verbo da Vida Praia, que eu tinha aberto. César acompanhou. Essa igreja estava com mais de 100 pessoas por um ano de igreja. Sucesso! O ministério voando. Muita cura, muita conversão. Tudo em dia. Eu maravilhado com o meu ministério. E de repente eu cheguei ali, comecei a questionar.
E quando minha esposa acorda do efeito de anestesia, 5 e pouca da manhã, ela disse, cadê a Letícia? Aí eu não quis dizer a minha esposa da gravidade, que a médica tinha dito que se ela sobrevivesse, ela ia vegetar o resto da vida. Aí minha esposa disse, vai ver Letícia lá na UTI. Quando eu entrei no banheiro do apartamento, eu senti um espírito de morte muito grande. E eu cheguei e me ajoelhei. E quando eu me ajoelhei, eu comecei a chorar. E eu disse, Deus, eu não tenho estrutura para cumprir o meu chamado de cura. Tenho que chegar em casa todo dia e vendo minha filha vegetando numa cama. Não tenho. Eu tenho que abrir meu coração ao Senhor e dizer, se o Senhor me deu um chamado para eu pregar a tua palavra como evangelista, eu sei que eu estou pastoreando por um tempo, se o Senhor me deu, então eu não tenho condição. Eu disse, Deus, eu prefiro que o Senhor a leve do que ela fique assim. E ali, quando eu estou ajoelhado e chorando, o que é que pula no meu espírito? Tiago 1,17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, onde não há mudança, nem sombra de variação. Deus disse, uma criança nascendo para viver o resto da vida, ou alguns meses, vegetando numa cama, é um bom presente? Eu disse, não. Um defunto é um bom presente? Eu disse, não. Então essa obra não é minha. Essa obra de sua filha que nasceu assim, não é minha. Aí Deus começou a me mostrar. Minha esposa estava com uma gravidez muito boa. E como ela tinha tido pré-eclâmpsia dos meus 2 filhos primeiro, a obstetra mandou ela para uma nutróloga. Na época eu paguei a vista nutróloga, porque ela não recebia Unimed. E essa nutróloga passou uma dieta para minha esposa de 1.300 calorias. Minha esposa, 6 meses grávida. Ainda mandou caminhar na praia. Essa dieta foi que o diabo usou para matar minha filha. E ali Deus me trouxe discernimento. Por quê? Mas ali minha esposa começou a desmaiar, minha esposa começou a passar mal. E eu digo, o diabo usou uma médica para querer afetar. Minha filha deixou de engordar na barriga de minha mãe, minha esposa, por falta de nutrientes. E ali, querido, na hora que eu estou de joelho, eu disse, é verdade, Senhor. Isso não é obra tua. Me pulou o quê? João 10:10. O ladrão vem tão somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Queridos, eu já tinha lido esse versículo mais de 100 vezes, mas não tinha visto os tempos verbais. Na hora que eu disse, o ladrão vem, filho, no meu coração, no Senhor comigo, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Quem é que quer roubar a tua paz, roubar a alegria da família? Quem é que quer roubar teu ministério? Quem é que quer matar tua filha? Quem é que quer destruir os teus sonhos? Eu disse, Senhor, é o diabo. Ele disse, o ladrão vem. Aí ele disse, filho, mas eu vim. Enquanto o diabo vem agora, tentando matar tua filha, eu já vim em Cristo Jesus antes, dando a ela vida e vida em abundância. Enquanto vem está no presente, vim está no passado. Você já veio tudo, basta você crer. Tudo é possível ao que crê. E ali eu comecei a me restabelecer. Eu percebi que era obra do diabo. E de repente, queridos, Deus me mostrou o quê? Tive uma visão. Eu carregando uma geladeira que eu tinha duplex inox. Eu morava num apartamento que essa geladeira teve que ir por fora, que não entrava pelo elevador nem pela escada. E eu me vi descendo com ela. Eu um irmão chamado Cleito, que era minha ovelha, que tinha uma picape. Eu peguei essa geladeira e levando para consertar. Eu tive essa visão. E Deus disse, por que você vai levar uma geladeira para consertar? Com esse peso todo. Eu disse, Senhor, porque eu creio que ela volta boa. Eu creio que ela vai voltar funcionando. E ele disse, se o motor queimar, eu disse, lá na autorizada, no fabricante, que é a GE, tem motor. E ele falou comigo, porque tinham dito que o coração da minha filha estava comprometido.
E ali eu comecei a pensar, eu disse, por que você tem certeza que vai voltar funcionando? E por que no fabricante tem peça de reposição? Porque a geladeira precisar, o fabricante tem. Aí ele disse, quem foi que fabricou a Letícia? Eu disse, foi o Senhor. Eu tenho um órgão no céu para ela. E eu peguei essa palavra. Eu digo, isso é o que vale. Isso é o que me garante. E ali, querido, foram 20 dias de UTI. Eu peguei um livro, Escrituras que Curam, do irmão Kenneth Reagan, todos os versículos da Bíblia a respeito de cura. E eu confessava por dia 4, 5 vezes. Eu peguei 51 versículos e eu estava ali no leito da UTI, confessando para ela. Confessando a palavra. Porque lá em Provérbios 4, 20 diz, filho meu. No Velho Testamento ele chama filho. Não fala nem externo. Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões incline o teu ouvido. Não a deixe apartar dos teus olhos. Coloque-a dentro do teu coração. Pois as minhas palavras são vida para os que acham e saúde ou remédio para o seu corpo. Eu disse, é verdade, Senhor. A tua palavra é vida para a Letícia. A tua palavra é saúde. A tua palavra é remédio. E aí, querido, eu peguei um versículo que foi rema para mim. Jeremias 33, 6. Rema é um versículo da Bíblia que ele se exterioriza e passa a produzir efeito na sua vida. Por isso a gente chama rema. O que está escrito na Bíblia é logos, a palavra escrita. Mas quando você pega um versículo, quando a pessoa pregou para você João 3,16 e diz que João 3,16 diz, porque Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, falando aquele que nele crê, não morre e tem a vida eterna. Quando você ouviu isso e você aceitou Jesus, essa palavra foi rema para você. Deixou de ser a letra para ser a sua própria vida. Se Jeremias 36,3 diz assim, eu que vim sobre ela, saúde, cura e açaí, e me manifestei abundância, paz e segurança. E eu fiz uma música. Deus fez vir sobre Letícia, saúde e cura, e manifestou em abundância, paz e segurança. Letícia é sarada, Letícia é curada, Letícia é próspera, é abençoada, Letícia é ungida, Letícia é cheia do poder de Deus. Estava aí, 1,3 kg, imóvel, só o pulmão funcionava. E eu dizia, ela é curada, ela é sarada, ela é próspera, ela é abençoada, ela é cheia do poder de Deus. Depois de 21 dias, cada dia um órgão voltava a funcionar. Os médicos diziam, eu não sei o que está acontecendo, só posso lhe dizer que é um milagre. E com 21 dias, saímos da UTI, fomos para a UCI, que é outro lado, passamos 4 dias na UCI, já fomos para o apartamento. Eu passei 28 dias na Santa Casa com minha esposa e minha filha. Dia 28 de fevereiro de 2011, a gente estava chegando em casa. Letícia tem 12 anos, perfeita. Está fazendo o 7º ano. Por quê? Porque eu resolvi crer que é da vontade de Deus curar. Amado, desejo que vá bem em todas as coisas e que tenha saúde. Querido, a vontade de Deus é que você tenha saúde. A vontade de Deus, como seu pai. O próprio pastor Alessandro Sequi, que ele foi tocado quando ele passou a saber dos seus direitos como filho. Eu digo a você, sem medo de errar, não estou sendo hipócrita, mas se um filho meu precisasse do meu coração para ele sobreviver, eu ia passar de cirurgia e dizia, tire e coloque nele. Qual era o pai que fazia isso aqui? Se você faz isso, querido, quanto mais Deus. E quando você está diante do fabricante do coração? Quando está diante do fabricante do rim, do fabricante do pulmão, Deus não precisa tirar dele para lhe dar. Ele fabrica. Só tem que ter isso, ele é o fabricante. Eu lembro que eu vim pregar numa igreja quadrangular aqui no Bio. Era no Bito Bento Sul, na principal, não sei se ainda tem. Veio uma jovem
com 2 bolsas de urina. E o marido dela com um bebezinho de 1 ano. Ela chorando. Ela disse, eu faço diálise toda semana. Não suporto mais, ela é bem magrinha. Eu fiz um transplante de rins e foi rejeitado. Eu estou numa fila agora, e daqui 1 ano e meio é que eu vou ver se tem algum rim para mim ainda. Eu disse, eu conheço um lugar que tem estoque de rins. E se a senhora ainda crê, é compatível com o seu corpo, porque o fabricante vai colocar. Ela disse, só Deus no céu. Basta a senhora crer. Vai ter um transplante agora. Quadrangular, pastor Júnior, lembrei agora. Parece que é no Graciliano Ramos. Júnior da Quadrangular, foi do aluno do Rema. Orei por ela, declarei rins novos. 20 dias depois, ele bate lá no gabinete do trabalho no TRT, o assessor do desembargador. Aí tem um pastor aí embaixo, quer falar com você. Quem é Júnior? Eu digo, Júnior, pode subir, nem é brava. Ele sabe daquela moça que você orou. Quando ela foi fazer diálise pela primeira vez, ela disse ao médico que não queria fazer exame. O médico não quis. Depois de 1 semana, tanto ela insistir, o médico fez o exame. Tem 2 rins novos. Eu costumo dizer, querido, que como é natural para a abelha produzir mel, não é extraordinário para a abelha produzir mel. Mel é extraordinário para a gente. Eu não sei produzir mel, o pastor Roberto não sabe, mas Deus fez a abelha produzir mel. Como é natural para a vaca produzir leite, se você espremer o peito da vaca e sair mel, você fica milionário. Mesma coisa se você for uma colmeia sem leite. Basta você botar aí na internet que você fica. Mas como é natural para a vaca produzir leite, e é natural para a abelha produzir mel, milagre é natural de Deus. Milagre é sobrenatural para mim e para você. Minha filha é um milagre. Para mim é sobrenatural. Mas para Deus, dá órgãos por órgãos para ela. Se ele é o fabricante, é a coisa mais normal. O que você tem que entender, querido, é uma coisa. Deus é bom. Ah, por que eu estou passando isso? Não importa. Saiba que se é algo que me causou mal, não vem de Deus. Há 2 anos eu fui fazer pelo tribunal, todo ano faz, um exame de vista, revisão. E o médico disse, seu olho direito está com a pressão alterada. Eu quero lhe ver com 6 meses. Eu não fui. Eu estou em casa, trabalhando no notebook, comecei a ver algo diferente. Quando eu olhava, eu via algo diferente. E eu sem perceber, o olho esquerdo consertava o direito. E de repente, querido, quando eu botei a mão no esquerdo, eu vi que eu estava vendo distorcido. Sabe o que foi? Descolou a retina. Eu operei, tem uns 5 meses. Eu posso te dizer uma coisa. Você está enxergando perfeito? Não estou. Mas eu posso ligar aqui, não foi Deus que descolou minha retina. Porque de Deus só vem o que é bom. Mas por que essa sua retina descolou? Primeiro eu fui negligente. O médico disse, volta com 6 meses, eu não voltei. Fui imprudente. E o diabo aproveitou isso. E minha retina foi descolada. Mas eu quero te dizer que eu creio no fabricante que vai restaurar toda a minha vista. Você tem que saber, querido, quem é o teu Deus e quem é o teu Pai. Porque se Deus for o motivo da tua doença, não tem cura. Voltando para aquela mulher, voltando a minha filha hoje ela é perfeita. Com 6 meses, eu levei minha filha para uma neuropediatra. Uma médica de neuropediatra, doutora Valéria, ali perto da Praça Centenário. Particular também. Quando ela examinou o prontuário da UTI, ela disse para mim, melhor especialista da cidade, os médicos me indicaram, ela disse, olha, vou te dizer uma coisa, sua filha não vai andar nunca. Ela raciocina bem, ela escuta, porque foi feito um exame com 3 meses de audiometria. Colocaram minha filha numa cabine, e quando fizeram barulho, ela olhou, ela virou as costas, viram que ela ouvia. Com 1 mês, teve que raspar a cabeça da minha filha, botar um bocado de fio. Tivemos que deixar ela acordada, porque ela tinha que dormir no exame. Quando fizeram o exame, o cérebro dela funcionava. Tudo teste.
Depois de 6 meses, a doutora Valéria disse para a gente que nem o órgão dela inferior ia funcionar, porque pelo prontuário da UTI, pelos exames que fizeram, ela tinha um problema rígido os membros inferiores. Aí minha esposa, eu disse, ela está dormindo, mas a senhora vai examinar. Ela disse, vou. De repente minha esposa acordou a Letícia. Quando ela botou a Letícia na cama do consultório, que ela dobrou as perninhas de Letícia, as pernas se dobraram perfeitamente. Ela disse, bota ele em pé. Quando botou em pé, ela com 6 meses, deu os primeiros passos como fosse andar. Lágrimas caíram do céu. Ela disse, o que eu estou vendo no prontuário não é o que eu estou vendo na minha vista. Sua filha é um milagre. Tudo partiu, querido, de um princípio. Tudo partiu de um passo. Quando eu tive a convicção de quem eu deveria ir contra, de quem eu deveria declarar a palavra, de quem eu deveria repreender, quando eu tive a convicção que aquela obra e minha filha não era de Deus, eu comecei ali a vencer. Porque eu passei a crer que o fabricante poderia mudar aquela situação, mas aquela situação não foi Deus. Porque, querido, eu posso lhe garantir uma palavra que Deus me deu, em João 10, aquele cego de nascença. Disse a Jesus, por que foi que ele nasceu cego? Cristo diz, essa obra não é obra do meu Pai, mas agora vai se manifestar nele a obra de Deus. Qual foi a obra de Deus? Ele passar a enxergar. O que aconteceu em Atos 3? Um aleijado em nascença. Pedro e João todo dia via aquele homem na Porta Formosa, mas Pedro naquele dia estava diferente. Pedro, por quê? Porque Pedro estava cheio do Espírito. Ali Pedro tinha 56 dias de crente. Um novo convertido. Pedro tinha negado Cristo 3 vezes, 56 dias antes. Mas Cristo rompe a parede com o corpo glorificado, sopra em Pedro o Espírito Santo, e não só Pedro, mas ele mais 9 se convertem. Ele mais 8, né? Porque Tomé não estava lá e Judas já tinha sido enforcado. E ali Jesus começa a pregar em Atos dos Apóstolos para ele, 40 dias e 40 noites. Fatos mostravam milagres, sinais, e aí diz, não sai de Jerusalém até você ser revestido de poder. E ser-me-eis minhas testemunhas. Testemunhas são aqueles que fazem as mesmas coisas. E ali eles foram revestidos de poder, e quando Pedro chega na Porta Formosa, pela primeira vez Pedro encontra com aquele homem diferente. Por quê? Porque Pedro disse, não tenho prata nem ouro, mas do que eu tenho, eu te dou. Pronto. Isso aqui é meu celular. Cadê o seu, Márcio? Esse celular é do Márcio. Pronto. Se eu disser, Pastor Roberto, esse celular é do Márcio, eu estou lhe dando ele. Vale alguma coisa? Vale alguma coisa? Não, por quê? Porque não é meu. Se fosse o meu, que eu desse a ele, valia. Mas Pedro disse, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. O que era que Pedro tinha? O que era que Pedro era proprietário? Do poder do nome de Jesus. O que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E ele quer aleijado na nascença. Ele declara a sociedade. Naquele momento, aquele homem andou. Então, se fosse da vontade de Deus que aquele homem nascesse aleijado, jamais o nome de Jesus podia fazer aquele homem andar. Porque Jesus era contra Deus. Então, a vontade de Deus, querido, é que tudo nasça perfeito. Porque Deus é bom. Essa própria palavra aqui, ó, o próprio 3 João, no versículo 11, diz, amado, não imites o mal, mas o bem. Olha, quem faz o bem é de Deus. Doença é bem? Doença faz bem? Não. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal jamais viu a Deus. O próprio versículo esclarece. Queridos, eu vou dizer algo a vocês. Um desembargador do tribunal me procurou há uns 3 anos atrás. O genro dele é médico no Hospital da Restauração em Recife. Isso saiu até na internet. Um jovem
de 17 anos, pegou droga de um traficante para vender. Vendeu as drogas e não pagou o traficante. O traficante entrou com a quadrilha na casa desse jovem, invadiu. Estava lá a mãe, o pai e o irmão daquele jovem de 9 anos. A mãe e o pai mandou o jovem para São Paulo. Sabia que iam matá-lo. E quando a mãe e o pai, quando eles invadem a casa, perguntando onde estava o jovem, a mãe e o pai disseram, não sei. Mentiram. Não sei onde está meu filho. Pegaram de 9 anos e levaram. Cortaram o pescoço do garoto de 9 anos. Quando a polícia chega no lugar, pega o garoto com todo cuidado, leva para o hospital da restauração. Na equipe estava esse genro do desembargador que eu conheço. E esse genro é cirurgião plástico. Foi quem colou o pescoço do garoto, quem costurou. Conseguiram operar o garoto, costuraram o garoto e o garoto estava na UTI. A polícia foi no encalço da quadrilha, encontrou o traficante numa casa do amante, teve um tiroteio com o traficante, ele levou um tiro na veia femoral, estava sangrando, e quando ele chega no hospital de restauração, estava a mesma equipe que operou o garoto. E ele quase desfalecido, quase sem mais sangue. Ele disse para aquela equipe, se aquele garoto ficar bom, se ele sobreviver, eu mato todos vocês. Aí o desembargador me disse, meu genro, e os outros ficaram pensando, eu vou salvar a vida dele? Ou deixo ele morrer? Porque ele estava ameaçando. Pensa que cara do espírito de porco. O cara está na beira da morte e ainda diz assim, se você me salvar, e aquele garoto veio, eu mato vocês. Sabe o que aconteceu, querido? O médico faz um juramento quando ele se forma. Operar aquele traficante e salvar a vida dele. Aquele garoto sobreviveu. Aquele traficante, 10 dias depois, saiu do hospital direto para o presídio e conseguiu um habeas corpus. Estava o genro desembargador desesperado. Toda aquela equipe médica andando por Recife com medo de morrer. Mas eu quero te dizer algo. Se aqueles médicos não negaram salvar a vida do traficante, quanto mais o médico dos médicos. Não importa, querido, quem a pessoa seja. Se um ladrão, se um traficante, se um bandido tem direito a ser salvo, que é o maior dos bens, ele tem direito também a ser curado. Se um traficante disser, eu quero esse Jesus e ele é salvo, e naquele momento toda a vida dele pregressa, é apagada, é uma nova criação, o pacote é um só, ele tem direito também à cura. Por isso eu digo a você, vou contar outro fato de Alagoas. Há 2 anos atrás eu li na Gazeta, Murilópolis, estava um rapaz do ponto de ônibus e um assaltante veio com um revólver para assaltá-lo. Um período da tarde. Aquele rapaz entrou numa briga com o assaltante e um deu um tiro no outro. Ficou baleado de um lado o traficante, o assaltante, e baleado do outro o homem de bem. Ligaram para a SAMU. Quando a SAMU chegou, tem na Gazeta. A população disse, esse é o bandido, esse é o assaltante, esse é o homem de bem. O médico da SAMU mandou dividir na hora as equipes. Metade haja para salvar o homem de bem. Metade vai agora cuidar do bandido. Me ligaram para outra SAMU. Chegou outra SAMU, uma SAMU ficou cuidando do homem de bem, outra SAMU ficou cuidando do bandido. Já ligaram para o hospital HGE. Já tinha equipe médica esperando para operar o bandido e para operar o homem de bem. Por quê? Porque o médico não pode negar, seja quem for, a emergência e salvar a vida. Se o médico natural, querido, não pode salvar a vida de qualquer pessoa, quanto mais Jesus Cristo de Nazaré. A vontade de Deus é curar sempre. A vontade de Deus é fazer o bem sempre. De Deus só vem o que é bom. Querido. E quando aquela mulher, eu disse a ela, eu não posso fazer nada pela senhora. Porque eu vim aqui em nome de Jesus, eu não posso fazer nada. O nome dele é que tem poder para curar. É o nome dele que tem poder para tirar esse câncer da senhora. Mas se a senhora disse que foi ele que colocou, posso fazer nada. Estou indo embora. Aí eu disse a ela, agora eu vou dizer algo à senhora. Ela disse o que é? A senhora é líder do grupo de oração. A senhora é uma mulher de Deus. A senhora me despertou para algo.
Ela disse, o que foi? Eu tenho 2 filhos em casa, reclamo direto que eles jogam bola no apartamento. Já quebraram o vaso da minha mulher, já recebi reclamação da Cinta, ameaça de multa, mas eles continuam jogando bola. Quando eu chego no trabalho, eles param. Mas eu fico sabendo, vou fazer algo. Vou sair daqui, diante do que a senhora me ensinou, e vou passar numa casa de construção. Ela disse, para quê? Para comprar uma marreta. Essa marreta para quê? Vou chegar em casa, mandar eles botar os pés no centro e dar uma marretada na canela de cada um. Vou ficar aleijado por 6 meses. E dizer, olha o que o papai fez. Tá vendo? Aprenda com o papai. Você desobedeceu, vai ficar agora aleijado por 6 meses para aprender com o papai. Ela disse, se você fizer isso, você vai preso, seu doido. Eu digo, Jesus que a senhora crê, que botou um câncer na senhora, se ele descesse do céu para a terra, seria preso também. Porque a senhora é uma enfermeira-chefe do hospital. Se a senhora pegar uma seringa, uma ideia e botar outra pessoa, a senhora vai ser o quê? Presa. Ela começou a despertar. Eu digo, pois é. Só quero dizer à senhora, não foi Jesus que colocou esse câncer. Se a senhora passar a crer nisso, vamos continuar. Eu quero orar pela senhora. E de repente Deus me deu uma palavra de conhecimento, que é um dom do Espírito, que revela coisas do presente e do passado. Aí eu comecei a falar do marido dela, que ela precisava perdoar o marido. E ela começou a chorar e disse, o único homem que eu me entreguei, o qual eu tenho uma filha, que me deu uma neta, esse homem me traiu há 30 anos com minha melhor amiga. O infeliz já morreu, mas ela está viva. Eu disse, aí começou o câncer. O seu ódio, a sua raiva com relação ao seu marido. A infeliz está vivendo bem, ó. Está nem para a senhora. Ele tomou o marido e está curtindo a vida e a senhora está morrendo. Por quê? Porque ele não perdoa. Por quê? Porque tem raiva, tem ódio. Essa raiz de amargura é que alimenta o câncer. E o tumor só tem a aumentar. Agora, se a senhora perdoá-lo, a senhora vai ver que a senhora vai ser curada. Porque a senhora vai extrair aquilo que alimenta o espírito de enfermidade. E naquele momento ela começou a chorar. E ela disse, eu não sei como perdoar. Eu digo, eu vou ensinar. Abra a boca. Declara o nome dele. Declara que o perdoa. Mas eu não consigo. Consegue. O perdão também é uma atitude, como o amor também. Aí ela começou a declarar, chorando mesmo, que perdoava, perdoava, perdoava. E naquele momento, ela disse para mim, eu quero que o senhor ore por mim, para que não haja metástase. Nunca fiz essa oração. Eu quero que o senhor ore por mim, para que o câncer esteja só no reto. Porque arranca meu reto e eu vivo com 2 bolsas, vou ver minha netinha o resto de muitos anos, mas que o câncer não esteja nem no intestino delgado, nem no intestino grosso, nem no pâncreas. Eu disse, tá bom. É assim que a senhora está crendo, é. Orei por isso. Repreendi o espírito de câncer no intestino delgado, no pâncreas, no intestino grosso e fui embora. Ela foi para Recife fazer exame no outro dia. Quando eu estou no gabinete, numa terça-feira, na terça-feira seguinte, a secretária Márcia disse, olha, tem uma senhora aí chorando no telefone que quer falar com você. Desesperada. Quando eu atendo, ela disse, pastor, só está no reto. O exame disse que só está no reto. Não está mais no grosso, só está no reto. Amém. Preciso de uma segunda conversa com a senhora na sexta-feira. E aí marquei com ela a segunda sessão de descarrego. Estou brincando. Aí quando eu chego lá, na casa dela, eu disse, a senhora conhece o exame mais do que eu. Eu orei em línguas a semana toda. Eu disse, Deus, tem que ser uma palavra só, checkmate, para aquela mulher cair na real, de que o senhor é o fabricante, o senhor quer curá-la, que o senhor quer restaurá-la, e que o senhor é bom. E de repente, eu pedi, orei em línguas e pedi que ela colocasse os 4 exames. E ela colocou os 3 exames. Ela disse aqui, ó, só está no reto. O ponto 1 aqui, ó, reto, intestino delgado, intestino grosso e pâncreas. E esse exame, glória a Deus, esse exame de sábado, como o senhor orou, só está no reto, não está mais no pâncreas. Eu digo, tá não, mas está não. Eu disse, me diga uma coisa, o que é mais fácil? Tirar um câncer de 3 órgãos ou tirar de 1? E aí ela se ajoelhou e começou a orar. Chorar, isso é verdade, Jesus. O Senhor que tirou dos 3, o Senhor pode tirar do resto. Eu disse, essa é a verdade de Deus. E ali eu orei por ela, querido. Até hoje, essa mulher está completamente curada.
Porque eu vou dizer, querido, a medicina, ela tem suas limitações. Se uma mulher tiver câncer no seio e for no início, o médico arranca o seio e ela vive. Mas aquele seio não é restaurado. Pode colocar uma prótese. Mas o Deus, o nosso Pai, além de arrancar o câncer, ele refabrica o que o câncer comeu. Porque ele é o fabricante. E aquela mulher teve todos os órgãos dela refeitos. Todos os órgãos delas refabricados. Por Deus. Eu estava falando com o irmão quando eu cheguei, eles que tinham visto algumas coisas na minha rede social, lá no Instagram. Quem administra isso é minha esposa, eu quase não entro. É uma falha minha. A gente deve se atualizar, se modernizar. Mas eu estava pregando numa cruzada em Pojuca. Tem lá no meu Instagram. Na fila apareceu um senhor com a esposa. Ele com um problema no coração. Ia operar na terça-feira. Essa cruzada foi um sábado à noite. E o médico não deu esperança. Ele com 8 anos de idade. Quando viram muitas curas, foram ligando uns para os outros, foram chegando de moto, de carro. Eu digo porque eu comecei a pregar 8h30 e meia-noite ainda tinha gente que orava. Eu estava super cansado. Eu ia para Salvador pregar de 9h30 da manhã. Pojuca, 76 km de Salvador. Eu saí de Pojuca mais de 1 hora da manhã para chegar em Salvador, descansar e pregar. Quando eu estou lá, que ele vem à frente, ele me conta. E eu orei por ele. Repreendi a oportunidade de sair um coração novo. Fui embora. Se você olhar no meu Instagram, tem lá, 20 dias depois, a mulher dele posta um exame onde mostra os 2 corações. E quando ele chegou no médico, que o médico olhou, o médico disse assim para ele: não me peça explicação, mas você está com outro coração. Você está com um coração de criança. Glória a Deus. Deus deu um coração novo. Queridos, eu não sei esse ano, que eu ainda não falei com ele, mas todo ano eu vou para Pojuca. Todo ano eu faço cruzada. Eu passo 12 dias, em 12 eu passo por 7 cidades da região da Bahia. E fico em Pojuca, na casa do pastor Alessandro Menezes. Eu fico lá e vou pregar, cara, é uma cidade diferente. Todo ano que eu encontro com esse homem, eu prego para ele. Até hoje não se converteu. Até hoje está com o coração curado. Por quê? Porque é da vontade de Deus curar a todos. Não importa, querido. Como é da vontade de Deus salvar a todos, é da vontade de Deus curar a todos. Quando a mulher dele mandou para mim o exame, que ela se converteu. Está congregando no Verbo. A sogra dele se converteu. Por causa do testemunho. Está congregando no Verbo. Mas ele não. Eu liguei para ele. Há 4 anos atrás. Falei com ele durante meia hora. Preguei durante meia hora. E ele disse: não quero me converter porque não é o tempo. Eu digo: rapaz, Deus lhe deu um coração novo. Você estava para morrer. Eu sei, pastor, mas eu não quero. Até hoje está curado. Por quê? Porque é da vontade de Deus curar a todos. Queridos, eu quero que você vá comigo para a gente encerrar. Em Hebreus 1. Oi? Quero, por favor. Hebreus 1, versículo 3. Vamos para o versículo 1. Ó. Havendo Deus outrora, falando muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falamos nestes últimos dias pelo Filho, que é Jesus Cristo, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. O Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Aqui, outra versão diz: o Filho reflete perfeitamente quem Deus é. Então, se você quiser saber qual é a natureza de Deus e qual é a vontade de Deus, você olhe para a vida de Jesus. Aqui diz, ó, ele é a expressão exata da glória de Deus, o ser luz,
o brilho reluzente divino. Ele é a expressão perfeita e a exata imagem da natureza de Deus. Outra versão. Então é da vontade de Deus curar. Vamos ver se era da vontade de Jesus curar a todos. Eu vou trazer para vocês, eu tenho mais de 15 versículos, mas eu vou trazer uns 5 ou 6 versículos em Mateus, em Lucas, em Marcos e em João, mostrando que é da vontade de Deus, de Jesus, curar todos. Se é da vontade de Jesus curar todos, como Jesus era a expressa imagem de Deus, é a vontade de Deus curar todos. Amém? Vamos lá para Mateus 15. Mateus 12, 15b. Mateus 12. Olha só. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali, acompanhou-o uma grande multidão, e ele curou alguns doentes. Curou quantos? Todos os. Aí eu lhe pergunto, todos ali eram merecedores de cura? Ali não tinha nenhum pecador. Todos eram pecadores ali. Cristo não tinha ainda ressuscitado. Cristo não tinha ainda levado nossos pecados na cruz. Então todos ainda eram merecedores da glória de Deus. Agora eu quero que você vá para Mateus, capítulo 15, versículo 30. Vieram ter com ele grandes multidões, trazendo coxos, cegos, mudos, aleijados e muitos outros. E os que puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou quantos? Todos. Todos que estavam doentes. Aí diz, a multidão se maravilhou ao ver os mudos falando, os aleijados curados, os coxos andando, e os cegos vendo e glorificando ao Deus de Israel. Aonde Jesus chegava, ele curava a todos. Vá comigo agora, por gentileza, em Mateus 14, 36. Pela boca de duas ou mais testemunhas se confirma toda a palavra. Eu estou trazendo a primeira testemunha, que é Mateus. A partir do 34, ao passar para o outro lado, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar o reconheceram, espalharam a notícia por toda a região e lhe trouxeram quantos? Todos estavam? Trouxeram quantos? Todos. Todos estavam enfermos. E diz o que é o seguinte. E lhe rogavam que ao menos eles pudessem tocar a borda da sua. E alguns que tocaram foram curados. E alguns foram curados. Todos que tocaram foram curados. Eu lhe pergunto, querido, será se a veste de Jesus, que era ungida, a Bíblia comprova que o tecido, a roupa, é um condutor de unção? A Bíblia não fala que a madeira é condutor de unção, mas a Bíblia diz que os lenços de Paulo e aventais curavam. A Bíblia diz que a roupa de Cristo curava. Ou seja, a Bíblia, a roupa que a pessoa tem, ela transmite a unção daquela pessoa. Eu lhe pergunto, quando um doente tocava na roupa de Cristo, a roupa podia discernir. Esse aí é pecador, esse é bandido. Não dá ser curado, não. Esse outro é bom. Pode uma roupa discernir quem é bom ou não? Não. A unção cura a todos. Amém. Queridos, em Atos 5, diz que todos começaram a trazer gente de todas as aldeias, cidades, Judeia, Cananéia, todos ali. Para quê? Para que passasse ao lado de Pedro. E todos que passavam, a sombra de Pedro curava. Eu me pergunto, a sombra pode discernir, a sombra vai olhar e dizer, pela cara dele ele merece, pela cara dela não merece. Não, a sombra, ele transmite o que é a unção. A vontade de Deus é curar a todos. Por quê? Porque o pacote é um só. Como todos têm direito à salvação, todos têm direito à cura. O que você precisa é aceitar e receber aquilo que ele já lhe deu. Já é seu.
É só você crer nisso. Eu quero mostrar agora outras passagens, já mostrei em Mateus. Eu quero ir para Lucas 6, 19. Se você quiser, eu passo outras que eu tenho aqui. Eu tenho mais de 20. Lucas 6, 19 diz assim. A partir do versículo 17. Descendo com eles, parou num lugar plano, onde se encontra grande número de discípulos seus, e grande multidão de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral do Tiro e de Sidom. A Bíblia é tão perfeita que ela mostra que não é a pessoa da cidade A que tem direito de cura, não é só de Jerusalém, não. Ela mostra todas as cidades. Não é só o judeu que tem direito de cura. Os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas sanidades. Os que eram atormentados por espíritos imundos eram curados. E toda a multidão procurava tocar nele, porque saía dele poder e curava alguns. Curava quem? Todos. Jesus veio fazer a vontade de Deus aqui na terra. Crente, se você for para João 14, a partir do versículo João 14, 1, ele diz: não turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos diria. E ele disse: se eu vou lá, preparar-vos o lugar. E aí ele disse, Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Ele disse: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Se você não crê que eu e o Pai somos um por aquilo que eu falo, porque eu só falo o que o Pai manda eu falar, creia pelas obras. É o Pai quem as realiza através de mim. Então, querido, Jesus Cristo veio fazer a vontade do Pai. João 6,38 diz, ele diz: eu vim na terra não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. É da vontade de Deus. Aí ele diz lá, no versículo que eu prego muito, João 14, 12, ele diz: em verdade vos digo, aquele que crê em mim, quem que crê nele, também fará as obras que eu faço. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Essa palavra pedir, de João 14, 12 a 14, não é pedir uma oração de petição de João 16. Ele diz: naquele dia nada me perguntareis, mas tudo que você pedir ao Pai, em meu nome lhe dará, para que a vossa alegria seja completa. Aí é uma oração de petição. Mas a oração de João, a palavra pedir aí quer dizer alteó. Tudo que você exigir, tudo que você ordenar, tudo que você tomar pela força. Você não vai chegar diante de uma mulher com pombagira e dizer: pombagira, eu peço a Deus, por favor, você saia. Não. Você tem autoridade para usar o nome de Jesus. E você vai falar com ousadia: eu ordeno pombagira, saia dela agora, em nome de Jesus. A mesma coisa é o espírito de enfermidade. Você tem que falar com o espírito de enfermidade e ordenar que ele saia. Essa palavra no nome dele. Porque ele diz, em verdade, aquele que crê em mim também fará. Por que ele também? Porque não diz assim: em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Não tem sentido fará? Tem. Uma vez, querido, eu estava na obra de Benito Bentes, César conhece a pessoa, e Deus me deu a palavra conhecimento, que tem uma mulher ali que estava com dor de cabeça, mas era em razão dos olhos. Eu não vou dizer o nome dela porque ela pediu que eu não dissesse mais o nome dela. Disse que era em razão dos olhos, não da cabeça. E eu disse: olha, tem uma pessoa aqui com dor de cabeça, mas é por causa dos seus olhos. Ela veio à frente. Quando ela veio, eu botei a mão nos olhos dela e orei, nos dois olhos, e ela disse: a dor foi embora. Fui para casa. Quando eu estou em casa, no outro dia, 7 da manhã, o telefone toca. 6:30 da manhã. Na época eu não tinha nem celular. Quando o telefone tocou, que eu corri para atender o telefone de casa, ela disse: eu não era nem pastor ainda. Ela disse: irmão Saul, isso que é, quando o senhor orou por mim ontem, o senhor apertou demais meus olhos e eu estou cega. Eu digo: tu tá não, estou. E a senhora está como? Ela: estou cega. Desde ontem à noite. Foi o senhor. E ali, querido, você está rindo porque não foi você.
Aí o que aconteceu? O companheiro dela, poucos meses depois, eu pagava o rema para ela. Eu era mantenedor. Poucos meses antes, que diga, desse fato, uns 2 meses antes, o companheiro dela esteve lá na igreja, na época eu estava à frente da congregação, com uma peixeira deste tamanho, me perguntando, a peixeira bem perto do meu bucho, quem é que paga o rema dela que eu quero furar agora? Eu digo, quem não paga o quê? Porque ela sai de casa cheirosa, toma banho, vai para esse rema, quando chega aqui 11h30 da noite, toma banho de novo. Eu digo, para quem você quer saber? Deixa pra lá. Eu disse, não, eu quero saber, eu quero furar o bucho. Eu digo, quem passa agora é eu. Eu digo, deixa pra lá, homem, sua mulher não está melhorando. Não, mas ela, por que ela toma banho? Por que ela sai cheirosa? Eu digo, porque ela vai para a escola bíblica, rapaz. É uma escola. Deixa eu ir na tua casa. Aí fui na casa dele, tomei café com ele amansou, foi pro culto. Até hoje ele não sabe que era eu que pagava. Mas graças a Deus, nesse dia que ela estava cega, passa um filme na tua cabeça, e o filme foi aquela peixeira. Eu digo, eita, você deu a mulher do cara e a peixeira agora. Agora ele pegou. Só que nessa hora, eu fiz tudo para ser rápido, não tinha o que falar, eu estava muito angustiado. Quando ela desligou, que eu cheguei na cama, minha mulher disse, o que foi, amor? Eu disse, não, foi. Conheço pelas pessoas, eu disse, não, tranquilo. Aí nem quis levantar para ir trabalhar naquela hora, fiquei ali orando. Eu disse, meu Deus, e agora? Aí Deus disse, fui eu que fiz. Eu digo, o senhor que fez o quê? O senhor não cega, o senhor cura? Aí ele disse, qual é o versículo que você mais gosta na Bíblia? Eu disse, João 14:12. Em verdade, em mim, também fará as obras que eu faço. Ou fará a mão. Disse, então, ela está curada. Eu disse, como ela está curada? Se ela está cega. Aí está curada. Aí me levou para 1 João 2,4. Aquele que diz que está em Cristo também deve andar como ele andou. Aí Deus disse para mim, tira também. Aí eu tirei o também de João 14:12. Em verdade, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Tira também de 1 João. Aquele que diz que está em Cristo deve andar como ele andou. Aí está vendo como também pode ser tirado da frase? Eu disse, é verdade, Senhor. E por que está aí? Ele disse, porque também sou eu e você fazendo. E ali, querido, eu recebi. Eu digo, eu apenas impus as mãos. Quem fez foi o Senhor. Aí descansei. Fui trabalhar, descansei. Ainda bem que naquela época não tinha celular. Ninguém podia me encontrar. Quando foi no outro dia de manhã, a diferença do Bill para minha casa era 50 quilômetros. Ou 35 quilômetros. Quando foi no outro dia de manhã, o telefone toca de novo. E eu digo, eu atendo ou não atendo? Quando eu atendi era ela. Estou enxergando perfeitamente. Por quê, querido? Porque é da vontade de Deus curar sempre. Amém. Vamos aqui para a passagem, né? Eu quero encerrar, ler de novo uma passagem em Lucas. Lucas 1, não, Marcos agora, Marcos 1, 40 e 41. Foi a única passagem na Bíblia que uma pessoa perguntou se quiseres Jesus. Trata-se de um leproso. Marcos 1, 40 a 41. Diz assim, aproximando-se dele um leproso que rogando-nos de joelho disse, se quiseres, bem pode purificar-nos. Veja, naquela época, se você for estudar a história bíblica, o leproso, pelas leis sanitárias que tem lá em Levítico, ele ficava isolado. Como tem em Portugal o Ramalho, que ficam as pessoas, por exemplo, psiquiátricos, os leprosos eram obrigados a ficar no local. Por quê? Porque a lepra pega. E pela lei sanitária de Israel, o leproso não poderia andar numa aldeia. E se você voltar a essa passagem, mostra a natureza de Jesus Cristo. Se você voltar a Marcos 1, diz que Cristo sai do deserto, onde ele enfrenta Satanás, e ele entra numa sinagoga. Quando entra na sinagoga, tem uma pessoa lá endemoniada, e Cristo expulsa o demônio. E diz, quem é este que ensina com tanta autoridade, diferente dos mestres da lei, que até os demônios se submetem a ele? Quando Cristo sai da sinagoga, ele chega na casa de Pedro, e a sogra de Pedro está com febre. Era um espírito de enfermidade, porque Lucas disse que ele expulsou da sogra de Pedro. Aí Cristo vai, ora pela sogra de Pedro,
a sogra de Pedro é curada e diz que todos vieram à porta. E diz que ele cura todos. Está lá também Mateus 8,17. Quando Cristo cura todos, ele vai orar. Quando ele está orando de madrugada, Pedro vai ao encontro dele. Diz, Senhor, todos te buscam. Todos aqui que buscam, Senhor. Vem agora. Ele disse, não, Pedro. Ele foi buscar a orientação de Deus. Não, Pedro. É necessário que eu vá para outras aldeias e para que eu ali também pregue. Foi para isso que eu fui enviado. Primeira aldeia que Cristo chega é essa aí. Quando ele chega na aldeia, ele encontra com quem? Um leproso. É uma pessoa mais execrada da sociedade. E o leproso diz, Senhor, se quiseres, pode limpar. Ele sabia que Cristo podia. Não sabia que Cristo queria. Se quiseres, pode. Por quê, querido? Porque era considerado maldito o leproso. O leproso era colocado uma pá da sociedade. E Cristo poderia, pela lei judaica, ele poderia apedrejar o leproso. Por quê? Porque a lei autorizava. Quem pegasse um leproso na rua, esse leproso tinha que ser apedrejado pela lei sanitária, para não pegar a lepra dos outros. Mas quando ele chegou, ele foi ousado, ele chegou e disse, Senhor, se quiseres, pode limpar-me. Cristo tinha orado a noite toda. Tinha saído da casa da sogra de Pedro. Tinha ido para a aldeia. Foi o que Cristo disse, vou jejuar, orar uma semana e perguntar a Deus se é da vontade dele. Foi isso? Não. Quero ceder. É da vontade de Deus curar sempre. É da vontade de Deus, querido. Eu quero que você entenda isso. Se você entender que você está doente, mas não foi Deus que colocou, se você entender que Deus é teu Pai e Ele quer a tua saúde, você vai ter fé para receber a cura. Mas se você crê que Deus é o motivo da tua doença, não adianta. Por quê? Porque você está crendo de forma errada. Amém, querido? A vontade de Deus é te curar sempre. E para encerrar, eu vou encerrar com 3 versículos. Lá em Gálatas 3,17, diz Cristo, Gálatas 6,13, diz Cristo nos resgatou da maldição da lei, que é miséria, segundo a morte e doença, e fogo eterno. E nos amaldiçoou a lei, fazendo maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Aí diz, ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse até nós, através de Jesus Cristo, que pela fé recebêssemos a promessa do Espírito. Que promessa é essa? Romanos 8,11. Vou encerrar com isso. Se o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em vós, e ele habita, esse mesmo Espírito vivificará também. Ou também, meu aí, vivificará também o seu corpo mortal, pelo Espírito que em vós habita. Muita gente pensa que essa palavra mortal é necrose. O que é isso? Quando você morrer, você vai para o cemitério e quando Jesus voltar, que você levantar com o corpo glorificado, você é curado. Não. Essa palavra mortal, no original, é tenetos. Um corpo vivo, passível de morte. Um corpo ainda vivo. Então, vivificará também o seu corpo mortal. O vivificar quer dizer no original, zoé, poisei. Zoé, a própria vida de Deus. Poisei, eu faço todo dia. Uma das funções do Espírito Santo é habitar no teu corpo para transmitir saúde todo dia. Isso que quer dizer esse versículo. Quer ver? O que é outra passagem que diz tenetes? Abra aí Romanos 6,12. Não habite o pecado no seu corpo mortal. Romanos 6,12. Olha só. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para obedecerdes aos seus desejos. Como é que o pecado pode reinar num defunto? Já viram isso? Não. Essa palavra aqui, ó, mortal, é tenetos. É a mesma palavra para Romanos 8,11. Vai para Romanos 8,11. Se Cristo, porém, está em vós,
Se o Espírito daquele que dentre os mortos habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou que Jesus vivificará também os vossos corpos mortais, penetos, corpos vivos, pelo Espírito que em vós habita. Então, E.W. Kenyon, ele diz que, ele fala sobre ele diz assim, o termo que ele usa, deixa eu ver se eu me lembro, no livro dele, O Maravilhoso Nome de Jesus. Ele diz no capítulo 7 que ele chama do programa perfeito, o termo que ele usa, o programa perfeito. Ele diz que se todo cristão chegar nessa dimensão de revelação, ele disse que toda vez que a enfermidade tocar no seu corpo, ele vai dizer, habita em mim o mesmo Espírito que é sobre os mortos. Então essa enfermidade é ilegal no meu corpo. Espírito Santo, mova-te agora e tire-a dali. Queridos, você tem a imunidade, o sistema imunológico natural, que se você tiver uma dor de cabeça, você toma um Anadol e a dor passa, Anadol, ou você usa o sistema imunológico espiritual, que é o Espírito Santo, que você toma Cristo cura. Eu prefiro Cristo cura do que Anadol. Isso é real. Isso é real. Teve grandes homens de Deus que partiram para a glória sem nenhuma doença. Ele disse que o projeto perfeito de Deus é que nossos corpos cheguem à velhice no momento em que eles se desgastam a ponto da gente partir para a glória pelo estado de velhice, mas sem nenhum tipo de dor, sem nenhuma enfermidade. É como um motor de carro que você está usando há vários anos e o motor vai aos poucos se deteriorando. A vontade de Deus é essa. Grandes homens de Deus passaram por isso. Kenneth Reagan mesmo, ele reuniu a família no café da manhã, chamou o filho dele, entregou a igreja, entregou o rema, entregou tudo. E disse, chegou o tempo de eu partir para o Senhor. Tomou café com a mulher e o filho e foi para o primeiro andar. Na hora que ele foi descansar, uma hora depois, quando chegaram lá, ele já tinha partido para a glória. Assim foi Smith Ward. Assim foi T.L. Osborne. Grandes homens de Deus que chegaram a essa revelação. Que vai chegar um dia de partirmos para o Senhor. Mas não é da vontade de Deus que a gente parta doente, com câncer, dando trabalho. Não. A vontade de Deus é você partir para a glória perfeito. Porque o Espírito Santo, ele habita em você. Veja só. Pode ser que você não compreenda isso agora, mas é a verdade. E eu vou encerrar com isso. Isaías 53, 3, 4 diz que verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido, Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e aniquilado pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos sarados. Mateus 8,17 diz, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por Isaías, que eu falei agora. Ele levou sobre si as nossas doenças e carregou as nossas enfermidades. 1 Pedro 2,24 diz que ele mesmo levou nossos pecados no madeiro. O que tem a ver pecado com doença? Ele mesmo levou nossos pecados no madeiro, para que mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas suas feridas somos sarados. A doença, geralmente, é uma consequência do pecado. O que é Mateus 8,17? Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele levou as nossas doenças e carregou as nossas enfermidades. Doença é uma coisa, enfermidade é outra coisa. O que é doença e enfermidade? W. Kenyon diz que a doença é no reino espiritual. Ela nunca vai desaparecer até Jesus voltar. E a enfermidade é a manifestação da doença no corpo. Cristo falou muito em espírito de enfermidade. Saia dela, aquela mulher que estava encurvada. Cristo disse, saia em espírito de enfermidade dela e ela foi curada. A doença é o câncer, querido. Está no reino espiritual.
O espírito de câncer vai estar lá, como diz o Buqueno. Mas o que é que se manifesta no corpo? Câncer de próstata, câncer no seio, câncer nos rins. Então, o espírito de enfermidade se manifesta no corpo. Precisa do corpo para se alimentar. Eu não vou ter de mostrar isso a vocês. Mas a doença está no reino espiritual. Vigília? Não. Eu vou ter que orar para você. Obrigado. Então, o que diz? Olha só. Imagine 1 Pedro 24. Ele mesmo levou os nossos pecados no madeiro. Pecado é o quê? Espiritual. Para que mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas suas feridas, fomos sarados. Quando Cristo morreu na cruz, vou encerrar com isso. Se você pegar, a sua vida vai mudar. Ele foi para o inferno. Está escrito isso. Está escrito lá em Apocalipse, né? Que ele pisou na cabeça do diabo e diz que ele tomou a chave do inferno da mão do diabo. Então, quando ele chegou lá, como nosso substituto, está lá em Colossenses, ele chegou com todo tipo de doença que você pensar. E Cristo chegou no inferno com todo tipo de pecado. Apesar dele nunca ter pecado. E apesar dele... Mas ele foi como nosso substituto. E quando ele está lá 3 dias paralisado, Deus manda o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo, Deus diz, ele é justo, não é digno de estar aí. Quando o Espírito Santo toca em Jesus, acontece o que está em Colossenses 3. E despojando de si mesmo os principados e potestades, os expôs publicamente, triunfando sobre ele na cruz. Naquele momento, Jesus diz, saia câncer, saia enfermidade, tudo que ele estava no corpo dele. E ali diz que ele foi vivificado, está lá em Efésios 2, e ele foi vivificado e ele partiu, como Hebreus 2,14, para uma batalha com Satanás, que diz que através da morte, ele aniquilou, reduziu a nada, paralisou aquele que tinha o império da morte. Quem era? Satanás. Cristo venceu a morte. A mesma coisa está em Hebreus, que diz que eu sou o princípio e o fim. Eu sou o início e o fim, eu sou o alfa e o ômega. E ele diz, eu estive morto, mas agora vivo para todo sempre, e tenho a chave da morte e do inferno. Cristo tomou a chave do inferno. O diabo é tão derrotado que nem a chave da casa dele ele tem. Quem não tem a chave da casa não manda na casa. Quem tem a chave é Jesus. Então, quando ele estava lá com toda a doença, que ele ressuscitou, quando ele apareceu para os discípulos, ele não disse, olha a lepra, olha a cegueira, olha o câncer. Não, ele disse, olha as marcas da lança. Por quê? Porque Cristo ressuscitou sarado. Se o mesmo Espírito, veja Romanos 8,11, que ressuscitou entre os mortos, habita em vós, o Espírito Santo foi lá e ressuscitou. Esse mesmo Espírito, que quando Cristo ressuscitou sarado, ele mostrou o corpo dele aos discípulos, não tinha nenhuma doença. É tanto que Lucas disse que pensava que era um fantasma, e ele disse, um fantasma não tem carne e osso como eu tenho, sou eu mesmo. Quando o Espírito Santo ressuscitou Cristo dentre os mortos sarado, diz que esse mesmo Espírito vivificará o seu corpo mortal, seu corpo passível de morrer. Ou seja, no Espírito Santo tem a cura de qualquer doença. Aleluia. E esse Espírito Santo habita em você. Amém? Amém. Aleluia. Vocês foram abençoados? Amém. Uma coisa que eu preguei, acho que até 1 hora e pouca. Uma coisa que eu acho tremendo, querido, é que depende mais do receptor do que do emissor. E vocês que estão sugando da unção para aprender. Foi uma unção de ensino muito grande hoje à noite. Eu acho que eu saí um pouco da unção de pregação do evangelista para ensinar. Podem ficar em pé. Queria pedir ao pastor Roberto e a levita abençoada que está assim, Rabi, para cantar uma música. Queridos, se você olhar no meu Instagram, teve um rapaz que mora aqui no Bio. No Bio 1, a mãe dele é Francisco, não sei se vocês conhecem. Ela tem um depósito de água, de refrigerante. Sabe quem é? Relanche. Eu fui pregar numa quadrangular. Foi.
E esse rapaz Jamerson, ele teve câncer com 7 anos de vida. E arrancaram metade do cérebro dele. Quando ela, com 12 anos, ela foi para a médica. E quando a médica fez o exame, o câncer tinha tomado o resto do cérebro. A médica disse, não tem mais jeito. Deixa ele em casa 3 meses que ele vai morrer. Não adianta quimioterapia, não adianta radioterapia. Ela saiu da médica e foi direto para o culto. E quando ela chegou com ele, magrinho, pela primeira vez, pastor, saiu uma palavra da minha boca. Que Deus era fabricante. Eu disse a ela, olha, se na medicina não tem transplante de cérebro, no céu tem. Deus pode dar um cérebro novo para ele. Só tinha para ele essa solução. Repreendi o espírito de câncer e declarei um cérebro novo. Fui embora. Eu não tenho poder de fazer nada. Eu sou apenas um mensageiro. 4 meses depois, ela volta com ele na médica. Ele engordando. Já tinha passado os 3 meses para ele morrer. Tem no Instagram, no exame, ela deu testemunho. Quando a médica fez o exame, estava lá o quê? Mel? Não. Mel é quem produz a abelha. Estava lá leite? Não. Leite quem produz a vaca. Estava lá um cérebro novo. Esse garoto está vivo, terminou o curso de informática. Todo ano ainda faz exame e manda para mim. Ele faz exame todo ano, mostrando que ele está curado. Só Deus tem poder de arrancar o espírito de câncer e dar um órgão novo. Estive agora em Pojuca. O pastor Alessandro Menezes colocou num livro dele. Ele escreveu um livro e nesse livro ele colocou um capítulo sobre as cruzadas. Quando eu estava em Pojuca, uma mulher com uns 30 e poucos anos, devia estar com uns 30 quilos. O médico tinha dado a ela, era 3 meses de vida, 90 dias. Já tinha passado 52 dias. Ela só tinha 38 dias de vida. E quando eu cheguei lá, contei junto a minha filha, repreendi o espírito de câncer e orei. 7 dias depois, eu estou em casa, o pastor manda mensagem para mim. Aquela mulher que você orou, ela foi no médico hoje. E o médico disse que não tem mais câncer. Querido, a Bíblia diz que, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas foi submisso até a morte em morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. E diante desse nome, todos os joelhos, seres e coisas vão se dobrar no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Existe um nome que está acima de câncer. Existe um nome que está acima de diabetes. Existe um nome que está acima de escoliose. Existe um nome que está acima de hernia de disco. Existe um nome que está acima de qualquer tipo de doença. Esse nome é o nome de Jesus Cristo. Basta você crer nesse nome. Se você crer, verá a glória de Deus. Quem está aqui com dor? Quem está aqui com dor nesse lugar? Vem aqui, querido. Mais alguém com dor? Vem, por favor. Onde é a dor, senhor? Eu tenho disco de papagaio. Leve disco e... Deu disco de papagaio. Aí dói quando se abaixa, é? O meu é do pescoço, aí fica. Tá doendo agora? Eu estou proibido para trabalhar. Vamos ver se ele está vivo agora, tá? Eu preguei um nome que tem poder. Vamos ver agora. Ele está com dor no corpo todo. 3 anos de disco e 2 de papagaio. Vamos ver quem tem mais poder, se é Jesus ou hernia de disco ou bem de papagaio. Eu só tomo aqui remédio. O médico foi. Estou tomando até morfina. Tomando até morfina. Demora quanto tempo para passar a dor na morfina? A morfina ela demora mais ou menos de 30 a 40 minutos. Ele toma morfina no músculo na veia? No No braço.
Ele toma a morfina no braço. E a morfina demora 30 a 40 minutos. Vamos ver quem tem mais poder, se é a morfina ou o nome de Jesus. Não está com dor agora? Feche os olhos. Em nome de Jesus, eu dou uma ordem agora. Dor desapareça, suma agora. No poder do nome de Jesus, eu declaro que todas as três narizes desaparecem. Tendo cura para ele. Como também faz o bico papagaio, repreende agora. E declaro curar será agora, na autoridade do nome de Jesus. Procura a dor agora. Faz o que você não fazia. Faz o que você não fazia agora. Mexa o braço. Mexa. Está sentindo alguma coisa? Um pouco aí. Um pouco. Você não fazia isso? Ele está sentindo um pouco. Isso se chama um espírito de enfermidade. Não é. Ele é um de Deus. Qualquer pessoa pode passar por isso. Aí ele fica se movendo sem querer sair. Deu uma ordem definitiva. E vai ter que sair por completo. Ordena agora. Espírito ligado. Larga agora o corpo dele. Em nome de Jesus. É Espírito Santo que habita nele. Que visita o corpo dele mortal. Ai, agora, Espírito Santo. Trazendo cura. Em nome. Deixa agora. Com força. Faça o que você não fazia, com força. Pode fazer. Levanta o braço. E aí? Passou. Passou? Passou? Aleluia. Você não fazia isso, não? Não conseguiu fazer? Eu ia para a farmácia. Vai para a farmácia agora. Mas Jesus te curou. Faça de novo. Envergonha o diabo. Diga, Espírito Santo, que habita em mim, vivifica o meu corpo. Por isso, eu sou sarado pelas pisaduras de Jesus. Não dá assim nada. Uma pessoa que eu dolorido, porque ele está informado. Não dou nenhuma. O senhor não fazia isso. Amém. Aleluia. O senhor é o quê? É muita coisa. Sim. Mas o senhor teve que Ele é o médico dos médicos, é. Eu peguei visão desse olho. Eu estava com um problema no fígado, ia fazer um transplante, mas o senhor curou. Quando eu voltei no médico, já não estava mais. Certo. E eu tive um derrame no joelho, tenho dificuldade para andar. Tem o quê? Eu tive um derrame no joelho, tenho dificuldade para andar. E agora, bucite. Eu não consigo nem ter direito de dores. Tá doendo agora? Tá? A bucita é onde? Nos ombros. E o joelho? Como é que acontece o joelho? Quando eu estou sentada para uma casa, eu preciso de ajuda. Certo. É aqui o ombro, né? Em nome de Jesus, eu repreendo agora toda a bucita. Larga o corpo dela, é legal. Eu declaro ela curada, em nome de Jesus. Curada agora. Declaro os joelhos dela perfeito, os dois joelhos, na autoridade do nome de Jesus. Levanta o braço agora. Tá vendo a dor? Hã? O joelho. Ela só não fazia no joelho. Eu não conseguia fazer nada. Não conseguia fazer isso? Não conseguia levantar o joelho? Está levantando. Está vendo? Ele está te curando. Levanta o braço agora. Passou a dor. Qual é onde a senhora não enxerga? Não enxerga nada? Não. De uma hora para outra, assim, ele parou. O médico disse que foi um derrame no olho. Os dois. Só que esse está com sangramento aí. Direito? É. Pai, em nome de Jesus. Só o Senhor pode dar vista aos cegos, Pai. O Senhor disse que está sobre mim e me ungiu para dar vista aos cegos. Só o Senhor pode restaurar a vida dela e o olho dela. Porque o Senhor é o fabricante. Restaura a visão dela agora. Eu repreendo todo espírito de cegueira, repreendo todo derrame e transmito a cura agora. Em nome de Jesus. Bota a mão no olho esquerdo. Eu já consigo ver. Tá vendo? O corpo. Tá me vendo? Só ainda não estou vendo o rosto, mas estou vendo o corpo. Não via nada. Não via nada. Tá vendo nada. Tá vendo meu corpo?
Faça algum movimento, que o senhor está fazendo assim. Tá vendo? Eu não estava vendo. Diga, ele está vivo. Ele está vivo. Diga, ele é real. E ele está aqui. Isso. Levanta os braços. Passou a dor. Levanta o joelho. Faz o que você vai fazer. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ela é grata. Queridos, eu não tenho o poder de tirar uma pedra, mas o que habita em mim tem. Isso é gratidão. Isso é gratidão. Se esse evento tivesse só a cura dessa mulher, já teria valido a pena. Aleluia. Isso é o quê? Uma hernia, né? Eu vou lá, vai diminuir. Tá doendo? Tá doendo. Mas é só hernia, né? Isso aqui, o senhor operou? Não. Parece uma hernia. Eu vou orar. Tá doendo agora? Bota a mão, tá doendo. Vai ser o final, né? Em nome de Jesus, vamos aparecer em cima. Agora. Eu quero que tudo volte ao normal. Em nome de Jesus. Bata agora. Cadê a dor? Sumiu a dor? Sumiu? Tem certeza? Tem certeza que sumiu? Absoluta. Estava doendo e agora passou. Passou agora. Essa era voltar ao normal. E o senhor? Você andar, né? AVC, sem dano. AVC. Ele tem poder para refabricar tudo, né? Ele é teu pai. Eu não consigo dentro de casa. Às vezes eu estou andando sem um andador, sem nada, sem cadeira. Já começou ele a fazer, né? Vai apressar, tá bom? Eu creio, eu vou impor as mãos sobre o Senhor. Existe um ponto de contato e um ponto de transmissão. A unção despedaça todo o jugo. Todos os órgãos serão restaurados. E eu creio que quando eu acabar de orar, pela fé o Senhor vai levantar e o Senhor vai andar. Amém? Ela junto comigo. Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de paralisia. Agora! Espírito de da doença, lave! Cérebro dele, o corpo dele. Eu declaro, cérebro se comunica agora com as pernas. Cérebro se comunica agora com o corpo. Representando AVC, próximo vascular. E declaro curado. Processo de cura ativado, acelerado. Agora! No nome de Jesus. Apresento a cura e declaro curado. No nome. Levanta agora. Isso. Venha. Solta, venha. Venha. Isso, venha. Isso. Venha, isso, venha. 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 Não. É um processo. É um processo. E se eu passar muito tempo sem andar, é como uma criança. Mas o senhor está andando. Vai ser um processo. O senhor vai ter que andar toda hora. Tá bom? Porque o senhor vai 3 anos voltar a andar. Mas o senhor não fazia isso, fazia? O poder de Deus está no seu corpo. Tá bom? Pode andar até lá, vai até lá. Isso, vai crendo. Isso, você vai ganhar eu. Não, pode ir. Em nome de Jesus, curado, sarado e completo. Aleluia. A senhora é o quê? Certo. A senhora tem neném, tem filho? Tem. Falou, se algum policista, alguma coisa, disseram não? Não, eu faço Danada. É. Bota a mão aqui nela. Eu vou botar a mão na senhora. É no líquido. Onde é? Bota a mão. Eu vou botar a mão na mão da senhora, viu? Aí o poder vai tocar a senhora. Seja o que for, vai desaparecer, tá bom? Em nome de Jesus, eu repreendo toda inflamação, toda infecção, declaro o útero dela perfeito. Todos os órgãos perfeitos. O Espírito Santo move agora. O mesmo Espírito Santo que habita nela. Vivifica agora o corpo dela. Em nome de Jesus. Declara curada por completo. Em nome de Jesus. Está feito. Sim. Eu tenho uma queimação assim muito grande, assim como refluxo. Aí
tudo que eu como daquela queimação. Eu tô aqui, dá até um fio aqui, um diabetes. Deu o quê? Um fio aqui. Eu me joelho que deu, eu posso ficar sem andar, mas agora graças a Deus. Queimação. Bota a mão aqui. Em nome de Jesus, Pai, eu repreendo toda a queimação no esôfago dela. Declaro o estômago dela perfeito, curado. Por completo. Essa mulher sarada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.